Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O presidente da República Timorense renovou o mandato do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Lereana Timor, num decreto em que não fica claro até quando ocupará as funções. Luolo determina a continuidade do mandato no cargo de chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas pelo seu presidente titular, Major-General Lereana Timor. A renovação do seu mandato terá efeitos a partir de 6 de outubro de 2018 e duração não superior ao limite legalmente definido. No entanto, não clarifica o calendário que se aplica porque formalmente Lere terminou o seu terceiro mandato em 6 de outubro de 2018. Recorde-se que, neste ano, a sucessão no mandato das FFDTL causou um dos maiores momentos de tensão entre o governo da altura e o então presidente Taur Matanrua. Na altura, exonerou o comandante, tendo depois promovido Filomeno Paisão para o cargo e recuar nas duas decisões, acabando por prolongar os mandatos. Isso levou o executivo a aprovar uma alteração ao Estatuto dos Militares para permitir ampliar o comando das FFDTL. A Presidência da República não informou publicamente sobre o decreto presidencial. Este documento foi publicado oficialmente no dia 14 de junho no Jornal da República, não tendo dado quaisquer informações adicionais ao texto. O decreto refere que tomou a decisão depois de ter recebido a posição do governo sobre o assunto e de ter ouvido o Conselho Superior de Defesa e Segurança. Em meados de outubro, Francisco Guterres Luolo disse ser favorável à renovação do mandato de Lereana Timor como comandante das FFDTL. O presidente da República explicou que já tinha dado conhecimento sobre esta posição ao chefe do governo. A polícia do Brasil disparou gás lacrimogêneo contra manifestantes no Rio de Janeiro. Parte da cidade ficou paralisada quando os sindicatos iniciaram uma greve de 24 horas. Os manifestantes contestaram uma proposta do governo que visa reformar pensões e congelar gastos em educação. As reformas destinadas a restabelecer as finanças públicas e revitalizar uma economia frágil foram contestadas por alguns setores da sociedade. Contestam a subida da idade mínima da aposentação e das contribuições dos trabalhadores. Na maior cidade do Brasil, São Paulo, o transporte público foi interrompido porque os trabalhadores do metrô aderiram à greve. Esta iniciativa afetou os horários dos comboios, encerrando algumas estações. Durante a manifestação, houve bloqueios e demonstrações em várias ruas de São Paulo, incendiando pneus próximos do aeroporto internacional da cidade. Várias cidades do Brasil aderiram ao protesto. Os manifestantes contestam não só as mudanças nas aposentações do setor público, como também no congelamento dos gastos com a educação. A Fundação Gulbenkian assinou um acordo para a venda da Partex com a PTT Exploration and Production no valor de 622 milhões de dólares. Esta empresa pública tailandesa visa explorar e produzir petróleo. É compreensível a decisão que a Fundação tomou a esse respeito, porque estes investimentos que se vão seguir neste ciclo são grandes investimentos, mas vão preparar sobretudo a empresa para o futuro. Eu penso que a PTT é uma grande empresa, tem 16 mil milhões de dólares de capitalização bolsista, atua já em 12 países e não é só o petróleo, é também o gás, que é uma coisa que é muito cara à Partex. Nós fomos das primeiras empresas do mundo que se dedicou também ao gás, desde 1974 em Abu Dhabi. E é um dia histórico, na medida em que, há bocado dizíamos que a Fundação Carlos Gulbenkian e a Partex vão, ao fim de 60 anos, cada um vai trilhar o seu caminho. A opção que foi tomada pela Fundação Carlos Gulbenkian foi, além de muito maturada e de muito pensada, foi muito oportuna, na medida em que, neste momento, tendo em conta o parceiro que escolhemos, tenho a certeza que a Partex vai ter um futuro brilhante, no sentido de poder
nesta área, ter uma dimensão e ter os recursos necessários para poder evoluir, para poder aumentar a sua intervenção. Houve 3 condições fundamentais que logo no início nós, Fundação, pusemos para a negociação. A primeira era ter uma empresa, um novo acionista ser uma empresa com capacidade, com robustez e com plano de investimentos para o futuro. Em segundo lugar, que tivesse em conta o know-how e a capacidade dos trabalhadores que estão na Partex. Finalmente, ainda foi possível uma terceira condição, que foi a marca Partex, que é uma marca conhecida e reconhecida, sobretudo nas geografias em que a PTT vai operar, em particular no Oman e no Abu Dhabi, entre outras, mas por aí há um plano de expansão grande. A marca vai manter-se, porque é uma marca que é reconhecida. We have a clear strategy that we're going to do expansion and execution. And this, I think this transaction that PTTEP have with Foundation is just perfectly fit with our strategy of expansion, where Partex will play an important role. Em Portugal, os proprietários sentem-se desmotivados e sem vontade de investir. 2 anos após o grande incêndio de Pedrógão Grande, os eucaliptos crescem sem qualquer gestão e as acácias ganham terreno. 2 anos depois do grande incêndio que afetou Pedrógão Grande, na floresta parece estar quase tudo por fazer. A paisagem é marcada pelo avanço de espécies invasoras como as acácias, por pinheiros queimados de pé e pela regeneração natural dos eucaliptos que voltam a crescer à beira das estradas. Os proprietários florestais continuam muito esmorecidos e com pouca vontade de desenvolver projetos ou ideias. A floresta essencialmente está ao abandono. Uma grande parte dela continua ao abandono. E é isso que temos hoje, uma enorme paisagem, ainda com muito pinheiro seco a cair e muitos, se passearmos pelas zonas mais interiores e pelos nossos aceiros, vimos que há imenso pinhal caído e ninguém lá vai cortá-lo. E, portanto, aí é que devia haver algum tipo de intervenção, que não temos capacidade financeira para o fazer, as autarquias não têm, mas se calhar os proprietários também não têm. E isso tudo é um foco de combustível, que eu não tenho dúvida. A maioria da floresta está ao abandono e as cicatrizes do incêndio estão bem visíveis. Mas por entre a paisagem surgem pequenos pontos de mudança através da intervenção dos municípios nas zonas ribeirinhas, onde estão a retirar espécies exóticas e invasoras e a plantar freixos, amieiros e salgueiros, num primeiro passo, ainda que tímido, para uma mudança. Quem é destas zonas e conhece e conhecia também estes espaços e viu-os depois do incêndio, só se sente orgulhoso, porque repara, a intervenção que foi feita, a limpeza e intervenção para o futuro não tem nada a ver. Portanto, nós podemos mostrar aos nossos alunos, podemos mostrar às pessoas que nos visitam e a nós mesmos que afinal há espaços belíssimos e que estavam tapados por vegetação, tapados por árvores caídas, que muitas delas provocadas pelos incêndios, que depois durante um ano quase que ninguém podia percorrer as zonas ribeirinhas. Era horrível, era troncos por cima das ribeiras caídos, era à volta silvas e toda a vegetação queimada com outra a nascer, portanto que impedia que se pudesse circular e em muitas das zonas não se via a água, os cursos de água não se viam. Esta intervenção, com recurso a processos de engenharia natural, pode também aumentar o potencial turístico deste território à volta dos seus cursos de água. Há outros projetos que vão ser criados também aqui, nomeadamente no local onde nós estamos, e que sem dúvida nenhuma, sem a ribeira isso não seria possível. E é fundamental manter o valor ecológico, ambiental, paisagístico, estético da Ribeira de Algés, porque sem esse não é possível trazer visitantes e trazer turistas e de alguma maneira também trazer aqui dinâmica económica associada ao turismo. Após o fogo, a zona de Ribeira de Algés, em Figueiró dos Vinhos,
parece também estar a ganhar novos habitantes. Nós, há pouco tempo, identificámos muitos esquilos numa zona em que pensávamos que não havia esquilos. Também já víamos umas lontras em zonas que nunca pensávamos que iríamos ver. Portanto, estas espécies também já estão a sentir-se mais acomodados nesta zona. Portanto, a rã ibérica, que é um animal bastante interessante, também já a verificámos com muitas vezes, e o guarda-rios, que é um pássaro interessantíssimo, também já foi visto aqui nestas zonas, portanto, quer sinal que no que estamos a fazer também já está a ter algum resultado. Mas se a natureza vai se restabelecendo, há também outros problemas que o fogo trouxe. Sem comida nas serras, veados e javalis descem às aldeias e alimentam-se de culturas. Os javalis cada vez são mais, todos os dias, a chover prejuízos, só telefonemas, prejuízos nas agriculturas. E os veados também agora na reflorestação, nos rebentos novos, a comer as árvores, a esfolar. Em Nudeirinho, como no resto do concelho de Pedrógão Grande, a maioria dos pássaros desapareceu após o incêndio. Logo a seguir ao incêndio e durante os dias seguintes, o que mais me chocou a mim, à minha esposa e a outras pessoas foi o silêncio. Não havia grilos a cantar à noite, não havia aves, nada, desapareceu. Tudo era um perfeito silêncio, apenas tudo negro e fumo. Agora o habitat está a restabelecer-se a pouco. Depois, quando chegou a primavera, com as chuvas que vieram, começaram a vir as aves migratórias, não é? Os melros começaram, portanto, a acasalar, porque vieram outros. E neste momento eu dou conta de uns 5 casais de melros. 2 anos depois, os animais regressam ao território e restabelecem-se. As ribeiras correm com água limpa e sem espécies exóticas à sua volta, mas é na floresta queimada onde as preocupações se acentuam, com os eucaliptos a crescer sem gestão, os pinheiros secos de pé e as acácias a multiplicarem-se. E é com efeito um barril de pólvora que se está a criar aqui em Pedrógão Grande. O presidente moçambicano Filipe Nyusi deu garantias de que as perspectivas de investimento em gás natural contribuirão para o desenvolvimento do país. Nyusi destacou o contributo do projeto para as receitas do Estado, $2 milhões por ano, a partir de 2025 e durante 25 anos. O desafio coloca-se agora na capacidade de melhor explorar os recursos naturais para garantir a nova riqueza. Este projeto visa diversificar a economia e impulsionar as áreas sociais e de infraestruturas. O que antes eram perspectivas de investimento, hoje e agora transformou-se em certeza. Somos detentores de reservas de gás natural de classe mundial, que nos colocam na lista dos 10 países com as maiores reservas do mundo. Com este passo, Moçambique coloca-se na posição de ser maior produtor e exportador de gás natural liquefeito do continente, pois as reservas de gás natural de Moçambique são as maiores da África. Esta decisão de investimento encerra um processo longo e difícil de negociações, nas quais nos esforçamos não só para garantir a nossa viabilidade para que o investimento efetivamente se realizasse, mas também para garantir que este investimento possa gerar os níveis de crescimento que satisfaçam as necessidades e expectativas dos moçambicanos para nos transformarmos num hub energético regional referência no continente e no mundo. O governo de Moçambique tem a consciência de que não se gera desenvolvimento num ambiente de incertezas políticas ou de falta de segurança. Para esse fim, queremos assegurar a todos aqui presentes que o povo moçambicano é um povo de bem, é um povo que quer viver em paz, é um povo que não quer viver sob os aspectos de guerra. Por isso, como governo, e na minha qualidade de mais alto magistrado da nação, quero mais uma vez reiterar o meu esforço abnegado de compromisso para com a paz efetiva, para a qual, através do diálogo, temos estado a dar passos importantes e encorajadores. Que as forças mascaradas não continuem
a semear terror e assassinar as populações, pilhando os seus bens, como acontece na província de Cabo Delgado. A petrolífera Anadarko lidera o consórcio com 26,5%, enquanto o grupo que explora a Área 1 é constituído pela japonesa Mitsui com 20% e a petrolífera estatal moçambicana ENH com 15%. Cabendo 10% as participações menores a Indiana ONGC, a BEAS, a Bharat Petro Resources e 8,5% a tailandesa PTT-EP. A ministra da Saúde de Portugal disse que a falta de anestesistas no Hospital Público Valente se deu a uma organização das escalas. Assegurou, no entanto, que nunca esteve em causa a segurança dos doentes e a qualidade dos cuidados. Tive já a oportunidade de esclarecer com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte que aquilo que aconteceu no Hospital Político Valente foi uma reorganização das escalas de trabalho que em momento nenhum põe em causa aquilo que é o fundamental e que estamos a discutir nesta convenção, que é a centralidade dos doentes e o interesse dos doentes. Naturalmente que os profissionais de saúde têm que se adaptar a essa centralidade e, portanto, aquilo que foi a reorganização que foi empreendida pelo Serviço de Anestesiologia e pelo Conselho de Administração garante a segurança dos doentes e a qualidade dos cuidados. E é isso que nos deve preocupar. O resto são situações que se prendem com a organização da atividade dos profissionais de saúde, que naturalmente é função desta prioridade que enunciei. A ministra da Saúde apelou aos partidos políticos para não perderem a oportunidade de aprovarem uma lei de bases da saúde progressista. Considera muito importante para os portugueses e a continuação de um enorme trabalho no setor. Eurico Castro Alves. Senhoras e senhores, hoje é um dia importante. A Comissão Parlamentar da Saúde tem nas mãos a possibilidade de aprovar uma lei de bases progressista e, portanto, impõe-se uma palavra sobre o tema. Uma palavra para reiterar o apelo de que não se perca a oportunidade. Uma palavra para recordar que o que está em causa não é irrelevante para os portugueses. Sim, está em causa a nossa afirmação da preferência pela gestão pública dos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde, sem prescindir do recurso a outros instrumentos de responsabilidade pública em circunstâncias excepcionais, supletivas e temporárias a definir na lei. Sim, está em causa a eliminação de taxas moderadoras nos cuidados primários e nos cuidados prescritos por profissionais de saúde, que na semana passada foi aprovada pelo Parlamento na generalidade e será agora discutida na especialidade. Mas também está em causa a atualização do catálogo de direitos das pessoas, do seu direito de participação no desenho das políticas de saúde e do direito de acesso ao SNS por todos os migrantes, qualquer que seja a sua situação no país. Senhoras e senhores, se não conseguirmos pôr-nos de acordo para ter uma lei de bases de saúde que assuma esta ideia simples, ter-se-á perdido uma oportunidade. Mas se o conseguirmos, a oportunidade apenas terá começado. O Estado português comprou por 7 milhões de euros a parte dos operadores privados Altice e Motorola no Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança. Com a aprovação deste decreto-lei, é aprovada uma reforma do CIRESP que visa transferir para a esfera pública um conjunto de funções que até agora não estavam exclusivamente na esfera pública, nomeadamente questões de gestão, operação, manutenção, modernização e ampliação são agora da exclusiva esfera pública, ou passarão a ser da exclusiva esfera pública, e também neste processo há uma transferência da estrutura empresarial. Em particular, a partir de 1 de dezembro de 2019, passarão para a esfera pública as participações dos atuais acionistas privados da Ciresp S.A. Esta operação corresponde a 33.500 ações, que representam 67% do capital social da Ciresp S.A. Esta medida defende o interesse público, nomeadamente no que diz respeito ao bom funcionamento da rede de comunicações de emergência e segurança e é feita em termos que permitem evitar disrupções no período mais crítico de incêndios rurais, que é aquele que se aproxima. Muito obrigado. Agradeço aos Srs. Ministros e ao Sr. Secretário de Estado e estamos agora disponíveis para as vossas perguntas.
Muito obrigado pela questão. O montante envolvido corresponde a cerca de 7 milhões de euros. 7 milhões de euros esses que foram determinados com base naquilo que era a situação líquida da empresa a dezembro de 2018, que correspondem às contas que foram devidamente auditadas e aprovadas em Assembleia Geral de Acionistas, ao qual se aplica depois um desconto de 10%. Uma pequena equipa de professores e técnicos de Portugal adoptou para a linguagem Braille quase 400 manuais escolares destinados aos 65 alunos cegos. Este ano, frequentam as escolas do 1º ao 12º ano de escolaridade. São uma autêntica linha de montagem que faz o que ninguém consegue com apenas 34 mãos. E é nas mãos de 17 funcionários da Direção-Geral de Educação que está o acesso ao ensino de 65 alunos cegos, que vão desde o 1º ao 12º ano. A azáfama para comprar os livros a tempo do início das aulas não faz parte da vida dos alunos cegos. Não há manuais em braille em papelarias, nem em hipermercados. As editoras não os produzem, por isso cabe a pessoas como José Graciete assegurar que estas crianças aprendem. Converter manuais a tinta para linhas de braille demora o seu tempo. Pouco ou nada se ouve na sala de transcrições. O software para ajudar já existe, mas a mão humana continua a ser a principal artífice. José Tavares está às voltas com um livro de história, enquanto Graciete Alves tenta reproduzir o mais fielmente possível um desenho no manual de matemática do 5º ano. Só este ano já foram transcritos 394 manuais escolares. Para nós acaba de ser lúdico e aos miúdos dá uma manancial também para imaginarem. E pronto, e é bonito e é quase um desafio, isto é um jogo. Isto não passa de um jogo para nós. Ao fim de 15 anos, os olhos já não estranham os sinais. O trabalho desta equipa, situada no Ministério da Educação em Lisboa, fala por si, por isso vamos aos números. Este ano produzimos cerca de 16 mil volumes em braille. Ora, 16, quando estou a falar num volume, estou a falar à volta de 120, 130 páginas cada volume, portanto é uma produção muito elevada. E produzimos cerca de 36 mil figuras em relevo. Acentuação em parabéns. Depois de transcritos, os manuais vão para a revisão, onde 2 professores cegos procuram erros e falhas. É o caso de António, professor de filosofia, revisor há 5 anos. Eu vejo, em média, assim para ver com cuidado, 30 páginas por hora, mais ou menos. Depende um pouco da disciplina, não é? Se for matemática, se for físico-química, obriga a uma leitura mais lenta, não é? Porque há muito sinal específico. Por vezes, todos os esforços convergem para um único aluno. Basta que o manual escolhido pelo professor ainda não tenha sido adaptado para invisuais. Seja para muitos ou para poucos, o processo é sempre o mesmo. Mesmo só para um aluno, esse aluno tem direito ao livro, não é? E, portanto, aí é mais fácil, mesmo as escolas enviam-nos a planificação das unidades, não é? Temáticas, para minimizar os estragos, de o livro chegar atrasado, não é? Porque está a ser feito dentro do próprio ano letivo. Concluído este processo, os livros vão para a reprodução. Alguns pisos abaixo, o som da impressora vai esculpindo os manuais. As mãos finais são as de Maria Fernandes, que reúne os volumes. A maioria já seguiu para as escolas, mas ainda há volumes a chegar aos alunos. O desejo era que começassem o ano com os livros todos, mas por agora não passa disso mesmo. Esta altura é mais a altura de os livros que são pedidos de novos, que ainda estão a chegar às escolas, que estamos a fazer e que estão a chegar às escolas mais rápido, porque agora o trabalho não é tanto, e está-se a enviar os livros novos, que foram pedidos novos. Os outros que já foram feitos outros anos, já estão todos nas escolinhas. Agora é os restos dos volumes que se estão a enviar para as escolas. O ano escolar vai no fim, mas o trabalho nem por isso.
Não tarda, chegam as encomendas para o próximo ano letivo e esta linha de montagem, a única no país, reinicia o processo. Mão a mão, com um toque delicado, até que os manuais estejam concluídos. As embarcações marítimo-turísticas admitem aumentar o preço dos bilhetes para a Reserva Natural das Berlengas. Esta medida visa contrapor a quebra de receitas com o limite imposto ao número dos visitantes de 550 em simultâneo na Ilha da Berlenga. A Reserva Natural das Berlengas não para de crescer em número de visitantes desde que se tornou Reserva da Biosfera da Unesco em 2011. Só no último ano, estima-se que mais de 80 mil turistas tenham visitado esta área protegida. O turismo desregrado é uma das principais ameaças à conservação da natureza. O número de exemplares de espécies nativas tem vindo a diminuir, dizem os cientistas. Para melhor compatibilizar turismo e património natural, pela primeira vez este ano existe um limite de 550 visitantes em simultâneo. Para quem explora atividades económicas na ilha, a decisão não é fácil de aceitar. Se olharmos a longo prazo, se calhar isso terá algumas vantagens do ecossistema, da preservação, da natureza. Agora, do ponto de vista económico, claro que sim. Vamos baixar os rendimentos. Inicialmente é prejudicial, os operadores vão fazer menos dinheiro, é claro, menos. Portanto, o ideal era os 570 para ver se conseguíamos que todos pudessem ir, em caso de haver um dia excepcional ou alguns dias excepcionais, que esses 20 fazem falta para completar o resto dos operadores. Havia já um limite na época alta de 3 viagens, 2 em simultâneo, e quando se trouxesse o primeiro grupo podíamos levar o terceiro. Agora com este limite dos 550 temos que levar, esperar, trazer, levar, esperar e trazer, e sempre assim estamos limitados, digamos assim. Não se vai fazer aquilo que se fazia antes. Que era? Eram as 3 viagens e como só se vão poder fazer as 2 viagens, terá-se que aumentar os preços para ver se vamos buscar a diferença. Eventualmente poderá depois aumentar-se um pouco o valor dos bilhetes e eu acho que isso vai compensar a médio e longo prazo, sem dúvida. Habitualmente, na época alta, principalmente, andavam lá à volta de 1.000, 1.200 pessoas. Não havia qualidade, ou havia pouca qualidade a oferecer aos turistas, porque era muita gente em simultâneo na ilha. E acho que é uma boa medida, tendo em vista a preservação da ilha. Caso contrário, as coisas poderiam-se começar a degradar e era complicado. Não oferecendo qualidade, era normal que as pessoas também depois deixassem de gostar de visitar a Ilha da Berlenga. Acho que sim, acho que é uma boa medida. Com as novas regras, os turistas vão permanecer menos tempo na ilha. Eu concordo, porque a Berlenga é uma reserva natural, nós temos que a preservar. Não podemos estar aqui a estragar. Eu acho que o limite de pessoas vai melhorar, porque aqui há muitas pessoas que vêm para aqui a tirar lixo e assim vai ajudar a preservar a reserva. Olha, eu fiquei aqui agora e tinham pouquíssimas pessoas e realmente foi um bom proveito, pensando inclusive que é uma reserva natural aqui, né? Agora eu vejo que chegaram muitas pessoas e, bom, eu não tenho uma noção assim do espaço em relação a 550 pessoas, mas eu acho que um limite para um espaço tão preservado é razoável, assim, sendo que é 550 pessoas num momento e em outro momento. Eu acredito que seja interessante, assim, para um bom proveito, inclusive, da preservação da natureza. Para uma gestão mais sustentável da reserva, nos últimos 5 anos, uma equipa de biólogos implementou diversas medidas de conservação da natureza. Enquanto espécies invasoras, a população de gaivotas foi controlada, os ratos e os coelhos foram totalmente eliminados e 90% do chorão foi removido. Ao mesmo tempo, foram instalados ninhos artificiais para incentivar a nidificação de aves marinhas nativas. Conseguimos aproximar a ilha àquilo que era antes da chegada do ser humano e com os problemas associados a essa chegada, com uma biodiversidade mais assegurada e com mais probabilidade de se manter no futuro, portanto com mais possibilidades de manter esta biodiversidade tão particular e tão característica aqui da Ilha da Berlenga. Há alguma espécie que tivesse deixado de permanecer cá na ilha e que com todas essas ações tivesse regressado? Temos o caso do roque de Castro, portanto uma ave marinha que apenas nidificava no Farelhão Grande, um ilhão mais remoto do arquipélago, e que com as intervenções que foram desenvolvidas foi possível que ele viesse a ocupar a Ilha da Berlenga para nidificar. Portanto tivemos no inverno passado o primeiro registro de nidificação do roque de Castro com o nascimento da cria, que foi bem sucedida. Portanto é uma grande vitória.
Para o futuro, muito ainda há a fazer para tornar a ilha autossustentável. Reduzir a produção de resíduos, acabar com o uso de combustíveis para fornecimento de eletricidade e tratar dos esgotos através de soluções amigas do ambiente. É reconhecida a falta de hábitos de leitura em Timor-Leste. As famílias não promovem a leitura em casa. Nas escolas faltam também bibliotecas. Isto apesar da existência de um diploma ministerial de 2012 que prevê a criação de bibliotecas, mas não é aplicado. Entretanto, os timorenses veem-se privados de todos os benefícios da leitura. Vamos ver a reportagem sobre a falta de hábitos de leitura em Timor-Leste do jornalista Otaviano Gomes e dos operadores de câmara Jacinto Fuca e Zunico Pinto. Senhor Bovino também, eu costumo ler? Eu, um bocado, só tenho, não assim todos os dias, mas depende de alguns livros novos, quando eu entro eu leio logo, conheço logo o livro. O ano passado, quantos livros que leu? Eu li, o ano passado, li só 2 ou 3, não assim muito. Costuma ler, galera? Lai. La gosta ler. Tamba? Tamba... Hani hobi los le. Maybe halo conta. Tinang kotuk ba lisila le livro hira? Lai. La le. Halo conta dele. Rui Boavida é funcionário do Centro Cultural Português em Dili, enquanto Naisila Araújo anda no 5º ano do ensino básico filial do 1º e 2º ciclo de Rumbia em Dili. Estas duas pessoas representam a maioria dos timorenses com poucos ou nenhuns hábitos de leitura, como refere Maria da Cunha, professora e chefe do Departamento da Universidade Nacional Timor-Loroçai. A docente defende que o governo deve tomar medidas concretas que visam criar hábitos de leitura em todas as camadas da população. Devido à falta de leitura, sim, a falta de leitura realmente nós em Timor-Leste não temos hábito de leitura. Mas agora estou a ver os programas que, por exemplo, nós aqui no departamento, os nossos alunos estão treinados para poderem criar essa atividade de leitura para os alunos poderem ler e depois poderem recontar, por exemplo, porque através da leitura também pode cativar o aluno ou pode difundir no aluno novos conhecimentos, mas é preciso também a instituição, por exemplo, o Ministério da Educação, implementar atividades, porque a própria escola pode não ter facilidades para poder criar essas atividades. Os estudos dizem que quem lê desde bebê se torna um melhor aluno na escola. Sabe-se que a leitura promove o desenvolvimento pessoal e profissional e cria uma visão do mundo mais completa. Os livros permitem conhecer novas culturas e emoções. A leitura estimula também a criatividade e um processo de aprendizagem de novas palavras e de estruturas linguísticas e melhora o pensamento e a expressão. Influencia não só o conhecimento de línguas, como a compreensão de outras áreas, como a matemática, geografia e história. Se pensarmos na pouca qualidade do ensino público em Timor-Leste, percebemos que a falta de hábitos de leitura afeta ainda mais o percurso escolar das crianças e jovens timorenses. João Paulo Esperança destaca a importância da leitura, permite aos leitores abrir os seus horizontes e adquirir ferramentas úteis para a vida. Em contrapartida, uma pessoa que não costuma ler encontrará dificuldades no seu cotidiano. Os livros são como janelas para o mundo. É muito importante as pessoas lerem, porque ler, para além de nos transmitir conhecimentos, ajuda-nos a aprender, a raciocinar, ajuda-nos pôr-nos no lugar das outras pessoas. Uma pessoa que lê muito habitua-se a ver o mundo de diferentes ângulos. E os nossos processos de pensamento também são desenvolvidos através da leitura. Portanto, eu acho que a leitura é extremamente importante.
e particularmente no mundo atual, em que tudo se passa muito depressa, as pessoas cada vez mais estão dependentes das novas tecnologias e muitas vezes falta o tempo para ficar a refletir sobre as coisas de forma profunda. Para Beatriz Sarmento, estudante do Departamento da Língua Portuguesa da UNITEL, a leitura é uma ferramenta essencial para quem frequenta a universidade. Normalmente a leitura sempre foi importante, essencialmente para os estudantes da universidade. Sem a leitura, não sabemos para onde que vamos. Abílio da Conceição considera também importante a leitura, não apenas para quem está a aprender, como para quem está a ensinar. Eu tenho que ler, se não ler é a mesma coisa que o medicamento que nunca tomo. Além dos livros manuais e livros técnicos, faz outra leitura? Sim, eu faço e escrevo. Eu faço leituras e também escrevo lendas, escrevo anedotas, portanto, isto é a minha vida. O professor mostra-se muito preocupado com esta nova geração de jovens que só se interessa pelo telemóvel e as redes sociais, em vez de se preocupar com os livros. Salienta, por isso, a necessidade de se incutir nestes jovens a leitura para que aprendam mais e melhor. Para os jovens timorenses é necessário uma leitura, porque durante os últimos tempos, gente, quando passa pela rua, já não tem alunos que levam os livros, ou jovens, não levam livros debaixo do braço. Você já viu alguém a levar livros debaixo do braço? Ou que ele, na praia fica ali a ler alguma coisa? Não. Ele só tem o telefone à mão. Podem estar ali 2 ou 3 no mesmo banco, mas não se conversam. E não discutem aquilo que tem no livro. Não tem livro para discutir. Só tem o telefone, fala o telefone. Mesmo em casa. Os pais também nunca falam com os filhos. Podem estar juntos, mas não se conversam. Portanto, é muito difícil para Timor agora, quando as crianças não se habituam a ler livros. Portanto, a leitura dá muito horizonte às crianças para poderem aprender. Quanto mais vós que sois juventude. Também para João Paulo Esperança, as baixas qualificações dos professores e a falta de bibliotecas escolares são fatores que contribuem para que os alunos não consigam adquirir competências. A leitura pode ajudar sempre. Se o sistema de ensino funcionar bem, a leitura é útil. Se o sistema de ensino funcionar mal, a leitura é na mesma útil. Num sítio onde há dificuldades com o sistema de ensino, onde há, por exemplo, problemas em termos de formação de professores, a leitura é um complemento muito importante, porque se os alunos têm acesso a livros, têm uma biblioteca escolar, por exemplo, ou uma biblioteca municipal, e têm acesso a um lugar onde podem ler livros, eles têm acesso a conhecimento escrito e partilhado pelas pessoas que têm uma especialidade, que são conhecedores desse assunto. Portanto, mesmo que o professor dele possa não ter tido a oportunidade de ter uma formação adequada, mas o livro que ele está a ler é escrito por alguém que sabe muito sobre esse assunto. Portanto, se nós dermos acesso às crianças a espaços onde elas podem ler, elas têm acesso a saber o que pensaram sobre os diferentes temas, o que pensaram os grandes especialistas desse assunto. Portanto, a leitura é essencial. O Diploma Ministerial 7 de 2012, relativo à rede de bibliotecas escolares de Timor-Leste, reconhece a importância da leitura e a necessidade da criação de bibliotecas. O diploma refere que a criação de bibliotecas escolares deve ser executada em 3 anos. No entanto, passados 7 anos, muitas escolas continuam sem bibliotecas. É o caso da Escola Básica Filial 1º e 2º ciclo de Rumbia. Nós aqui não temos bibliotecas. Nós não temos ainda biblioteca. Quando a gente tem biblioteca, esta biblioteca está preparada para os alunos, mas nós não temos biblioteca.
Vamos agora para a Escola Secundária 4 de Setembro de Dili. O professor Antonino da Costa diz que, embora esta escola funcione o dia inteiro, a biblioteca está apenas aberta de manhã. Além disso, os alunos não têm acesso aos livros em casa, pois não é permitida a requisição. Esta escola não admite, porque os livros lá em biblioteca limitaram. Eles não têm direito para levar para casa, porque nós temos de dar cuidado com os livros, que de vez em quando os estudantes, quando levaram para casa, porque nós também temos cuidado, senão pode estragar os livros. Por isso que não tem direito para levar para casa. Os alunos só podem frequentar a biblioteca da escola com a permissão dos professores. Leitura sempre, estudantes sempre, nós também acompanhamos para estudantes também, para saber a leitura, principalmente lá em biblioteca. Vários livros de leitura lá em biblioteca. Só que em biblioteca, os nossos livros que agora lá em biblioteca limitaram. Por isso que nós temos que chamar alunos, estudantes, sala por sala, para de vez em quando eles foram a ler na biblioteca para saber o tema do livro. As bibliotecas são importantes, mas a leitura deve começar na família. João Paulo Esperança tem uma família leitora. Este casal luso-timorense criou desde muito cedo hábitos de leitura junto dos filhos. Assim, todas as noites antes de adormecerem, tanto o pai como a mãe leem pequenas histórias aos filhos. Os filhos João e Luís e a sobrinha Nela Cristina dizem gostar de ler livros de aventuras, lendas e também matemática. Eu gosto de ler. A minha família tem uma coisa que é uma família leitora. E um dos meus passatempos favoritos é ler. Que tipos de livro gosta de ler? Eu gosto de ler tipos de livro, diários, aventura. Como, por exemplo, eu tenho este, que é um diário, é uma série, como tem muitos livros. O livro chama-se Diário de um Banana. Há o número 1, o número 2, até o número 15, acho eu. Eles falam sobre a vida de um menino, etc. É como um diário, se estivéssemos a ler o seu diário. Eu também gosto de aventura e de guias que ajudam-nos a fazer coisas. Como eu tenho esta série que chama-se Para Totós, que aqui há a matemática para Totós, que ajuda a matemática a explicar e assim. E também há mais outras, e também há jogos para Totós. Também há jogos e outras coisas. Eu gosto de ler muitos livros porque a minha família, como uma geração a minha família, toda a gente sabe ler e gosta muito de ler. Um dos meus passatempos preferidos é ler e eu gosto muito dos livros. Um dos livros que eu gosto mais chama-se Pedro Alecrim, do escritor António Mota, e o outro chama-se O Jogo de Fome, de Susan Collins. Eu gosto muito de ler por causa ler faz-nos aprender coisas novas sobre o mundo. Como naquele livro, Pedro Alecrim, eu aprendi sobre o mundo e sobre muitos escritores e história de muitas pessoas. Eu também gosto de ler livros sobre as descobertas de pessoas importantes sobre o mundo, porque assim eu posso aprender muitas coisas novas. Eu gosto de livros de ação, de aventuras, romance e mistério. Os meus livros preferidos são do Código da Vinci, O Nome da Rosa e de Jaime Bunda e Guerra dos Tronos de George R. Martin. Então, eu gosto de livros de aventuras porque narram aventuras, e gosto de mistérios porque eu gosto sempre de saber o mistério, e gosto de saber, dá-me sempre aquela excitação de saber o que é que vai acontecer a seguir. E romance porque eu gosto de livros que contem histórias. Mas este cenário de uma família leitora é raro em Timor-Leste.
Segundo Januário Gomes, professor universitário e fundador voluntário de uma biblioteca, os pais excluem a ideia de que a leitura devia começar na família. Pensam que cabe apenas às escolas garantir a leitura. Infelizmente, eles ainda não têm o hábito ou a ideia que a leitura é muito importante na cultura das crianças, dos jovens e dos pais. Porque os pais pensavam que é melhor deixam os alunos nas escolas e depois os professores ensinam, e assim os pais deixam totalmente a obrigação para apoiar a escola e ajudar as crianças na leitura, porque se nós falamos sobre o hábito de ler, devem começar em casa. Os estudantes devem ler com os pais. Todos os dias ler com os pais, mas os pais excluem a ideia, ignoram a ideia de que a leitura deve começar na família. Segundo João Paulo, as famílias timorenses não são ainda leitoras. Eu acho que não há uma tradição de leitura muito importante no país. Tradicionalmente, a cultura tradicional era mais oral, as pessoas contavam histórias, como contavam também em Portugal. Eu cresci num meio rural, em Portugal, numa zona rural, e a minha bisavó, os meus avós, contavam histórias quando eu era criança. Em Timor, particularmente nos meios rurais, essa tradição continua muito viva. Mas não há uma grande tradição de leitura. Muitas famílias ou não têm livros em casa, ou não têm o hábito de ir a uma biblioteca procurar livros para levar para ler em casa. O linguista dá alguns exemplos de como os pais podem criar hábitos de leitura em casa. Uma coisa que podem fazer é ler aos filhos. O essencial é habituar as crianças desde pequenas a associar a leitura e os livros ao amor. Se eu, por exemplo, a minha filha que tem 3 anos, todas as noites, quando ela vai dormir, eu leio-lhe um livro. Portanto, ela associa a ideia do amor entre pais e filhos a ideia da leitura. A leitura é o momento de nós estarmos juntos, eu pego nela ao colo, leio-lhe uma história, e é assim que ela adormece para à noite. E, portanto, desde criança, e fiz isso com os outros também, portanto, desde criança que eles associam a leitura a um espaço de partilha entre o pai e o filho, e depois dar o exemplo também, ler, e incentivar neles esse gosto pelos livros, quer comprando livros, ou se as pessoas têm menos acesso em Timor também não há muitas livrarias, portanto é difícil encontrar livros, mas há bibliotecas, portanto as pessoas podem ir às bibliotecas e podem ler nas bibliotecas ou requisitar livros. Algumas bibliotecas têm serviço de leitura domiciliária, as pessoas podem levar o livro para casa para ler. Portanto, os pais podem estar presentes e partilhar esse amor pelos livros. Há timorenses que lutam contra a falta de hábitos de leitura em Timor-Leste. É o caso de Januário Gomes, que fundou com a sua esposa uma biblioteca comunitária onde trabalham voluntariamente, e a Bibliograça. Primeiro eu queria distinguir 2 palavras da Bibliograças. Bíblio é a mesma coisa que os livros, ou referências, ou artigos que podem ajudar os estudantes a aprofundar o conhecimento. E graça às coisas que as pessoas recebem sem gastar dinheiro. Então surgiu a palavra bibliograça, significa as pessoas, quando aproveitarem os livros para ler, consultar e fazer o trabalho, eles podem ganhar conhecimento sem gastar dinheiro e sem gastar qualquer custo para conseguir o conhecimento. E por isso nós queremos que os estudantes sabem que a nossa biblioteca deve ser bibliograça. E assim, quando as pessoas leem lá na fora, começam a pensar, afinal, nova palavra, bibliograça, então vamos entrar na casa da bibliograça. Afinal, nós temos vários livros como se fosse da biblioteca. Apesar da boa vontade do casal, a Bibliograça recebe em média apenas 4 jovens por dia.
Felizmente nós temos por volta, em média, por dia, quatro crianças, mas depende da tarefa que os estudantes estão a fazer. Por exemplo, se os professores deram muito trabalho para as crianças, então eles vêm consultar, e talvez às vezes muitas crianças vêm cá consultar os livros, e também os estudantes universitários também. Nós temos normalmente média 4 pessoas por dia. Mas há outros problemas. A biblioteca comunitária ainda não tem um sistema de catalogação dos livros. A biblioteca enfrenta menos visitar estudantes para ler, e a biblioteca não tem database para listar o livro. Ao contrário da Bibliograça, a biblioteca do Centro Cultural Português em Dili recebe em média diariamente 30 a 35 pessoas. Além disso, dispõe de equipamentos tecnológicos e de um sistema de catalogação. Por dia, qual é a média dos visitantes desta biblioteca? A média por dia é 30, 35 ou 36 por aí. Segundo o bibliotecário Rui Boavida, os visitantes que frequentam esta biblioteca realizam variadas tarefas como a pesquisa, a leitura e o estudo. Alguns vêm mesmo para procurar os livros para o estudo, alguns vêm só para estudar, aproveitar o espaço que nós temos, e também os que vêm também para a internet, mas nesse momento nós ainda não temos. Eles vêm para passear ou conhecer a nossa biblioteca. Além dos livros, nesta era das novas tecnologias, a internet assume um papel relevante na criação de hábitos da leitura. Sim, para mim, sem internet um dia não sei como que vou fazer as coisas, porque a internet não só completa os meus estudos, mas também completa as necessidades que tenho, porque hoje em dia é muito difícil e muito aborrecido esfolhear livros, então com a internet podemos facilitar o nosso trabalho. Para Beatriz Sarmento, a internet ajuda a adquirir novos conhecimentos e informações claras. Costuma de ler na internet? Sim, fontes, artigos e também notícias também, porque normalmente na internet é que são mais fáceis de adquirir informações mais rápidas e claras e curtas. Também para Laura, a internet é um meio para obter os conhecimentos além da universidade. Para mim, pesquisas é muito importante, né? Quando eu tenho uma matéria ou qualquer na escola que me faz ficar com dúvida, aí, além de perguntar aos que sabem mais, aí vou ter que procurar no Google. É um meio para aumentar e completar o meu conhecimento. Contudo, não parece ser essa a principal função das tecnologias para os jovens. Os telemóveis servem sobretudo para acesso às redes sociais e publicações com pouco conteúdo informativo. Pouco lê, mas Eliana, uma aluna do 5º ano da escola de Rumbia, que não tem biblioteca, quer concretizar os seus sonhos através da leitura. Eliana costuma ler, galera? Costuma. Karakter ler. Tinang kotuk ba Liliana lê livro hira? Livro rua gatolo narande. Conforme mais for. Ba futuro Liliana hakarak sai sira? Quero sair doutor. Hakarak sai doutora. Antes de sair doutora, sira mo kita tem que halo. Itu tem que ler macas, estudar macas. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na GMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima.